Bom, eu queria dar uma voltar na questão da Crimeia, porque para mim a Crimeia é um ponto fulcral, vamos dizer, dentro desse conflito. Só que é o seguinte, a região da Crimeia, ela nunca foi uma região, vamos dizer assim, nem ucraniana, nem russa totalmente. Ela sempre houve ali. Ela tinha uma gestão compartilhada. Como é que era essa administração dessa região da Crimeia? Porque havia influência russa lá. Quer dizer, a tomada da Crimeia, na verdade, a Crimeia nunca foi totalmente da Ucrânia também. Como é que foi essa? Como é que é esse jogo? Porque eu acho que ele vamos dizer assim, é o ponto de partida desse conflito moderno, né? Desse conflito contemporâneo. Eu acho que o ponto inicial dele, né? Dentro do conflito russo-ucraniano é a situação da Crimeia, não? Com certeza. Então, assim, o que acontece? Lembra que eu falei da geoestratégia para a Eurásia lá do Brzezinski, né? A Uhum. cereja do bolo da OTAN era ter uma base na Crimeia. Quem controla a Crimeia controla o Mar Negro. E Uhum. tirar a Rússia do Mar Negro, você está, vamos dizer assim, eliminando aquele perigo de uma futura qualquer tentativa de expansão russa para qualquer lado que fosse. A Crimeia, vamos dizer assim, a região da Crimeia, ela inicialmente era parte do Império Otomano e habitada pelos tártaros da Crimeia, que era um povo muito diferente. O povo não era bem turco, não era eslavo, era um povo com uma cultura própria, que eram os tártaros da Crimeia, tinha alguma influência naquela famosa expansão da Horda Dourada ali dos mongóis e tal, mas ele também não era mongol, era um povo muito particular, mas pertencia ao Império Otomano e tinha autonomia no Império Otomano. Na antiguidade clássica, aquela região era conhecida como Tartária, né? Tartária. E o que acontece? Existiam duas regiões, na verdade, nessa área aí, né? Existia a Rutênia, o próprio nome Ucrânia, na língua eslava, esse prefixo U significa afastamento. Um prefixo que tem lá, quando você monta a gramática, se você bota um U na frente, é afastamento. Ucraína, Kraina vem de Krai vem de região, que significa região afastada. A região mais Lembra que eu distante. falei que Uhum. os Igual nossos no amigos... alemão, Mine o alemão também tem uma coisa assim, né? Só que deles é no final. Pois é. Então, assim, ou seja, ali era uma região afastada, tanto que os cossacos que eu falei, eles fugiam para lá, porque não tinha ninguém lá. Aham. Então, quando vamos dizer, o Império Otomano não dava muita bola para aquilo ali também, quando chegou o Pedro Grande, que foi o primeiro imperador russo, e aí cria o império, né? Porque não havia essa ideia de império. O Pedro Grande criou o Império Russo Ele e ele unifica, criou, né? não, ele criou a Marinha. Ele criou a Marinha Russa. O sonho dele tinha dois sonhos no Pedro Grande. Primeiro, ele chamava de abrir as portas para a Europa. Ele queria que esse Império Russo Uhum. fosse um império europeu. E Uhum. segundo, que ele precisava de uma marinha, porque a Rússia só tinha exército, não tinha marinha. E ele criou a Marinha Russa. Então, ele inicialmente criou a cidade de São Petersburgo para ter um porto, porque ele não tinha porto, o outro porto que era Murmansk, lá, que é congelado quase que o ano inteiro. Então, ele criou o porto de São Petersburgo para poder ter a marinha. E o segundo porto que ele tinha a ideia de criar e não conseguiu em vida era ter um porto na Crimeia, para dominar o Mar Negro. E aí o que aconteceu? Só que a Crimeia pertencia ao Império Otomano. Então, Catarina, que era já a terceira geração depois do Pedro Grande, a Catarina, que foi a grande imperatriz, né? A Catarina Grande, que não era nem russa, ela era prussiana, né? Mas deu um golpe de Estado lá, mandou matar o marido, tem toda uma história lá. Se eu for falar sobre isso aqui, dá umas 3 lives dessa aqui. É verdade, verdade. Mas Verdade. A Catarina Grande conquistou a Crimeia. E Aham. a partir daí, aquela área que era chamado um anecúmeno ali, que era a Ucraína, uma região afastada, e era além da região afastada, ela chamou de Nova Rússia, a Nova Rússia. E ela começou a ocupar aquilo ali com colonos e tudo mais, ocupou a Crimeia. A Crimeia, então, desde então, ela ficou só na época de Khrushchev, que ela passou, Khrushchev, que tinha uma origem ucraniana,
ele era dessa região do Donbás aí, ele repassou a Crimeia para a Ucrânia. Então, ela ficou como se fosse uma região autônoma da Ucrânia. Ela sempre foi da Rússia. E a partir daí, quando a União Soviética acabou, houve a primeira confusão, que era para quem vai ficar a frota do Mar Negro. A gente já falou aqui do arsenal atômico, a Ucrânia abriu mão dele. E a frota do Mar Negro? Vai ficar para quem? E a frota do Mar Negro ficou para a Rússia, uma parte muito pequena ficou para a Ucrânia, e nesse tratado de partição da frota do Mar Negro, a Ucrânia passou a ter soberania compartilhada. Essa é outra coisa que ninguém vai contar para vocês. Mas, assim, isso se... A soberania compartilhada da região ali da Crimeia. Eles tinham uma soberania compartilhada da frota do Mar Negro ou do território? Também. E território também. E em 2010, houve o Tratado de Kharkiv. Esse Tratado de Kharkiv já foi na gestão do Yanukovych.